Amém, irmãos? Como a maioria, das pessoas sabem, nós estamos estudando sobre a metanarrativa bíblica, mas a nossa temática principal é a cosmovisão cristã evangélica. Então, a gente está aprendendo sobre cosmovisão cristã evangélica a partir da metanarrativa bíblica. Nós decidimos fazer isso, estudar sobre cosmovisão a partir da metanarrativa. E a metanarrativa é criação, queda, redenção e consumação. Nós estamos exatamente na temática de consumação. E aí, para fechar a temática de consumação, nós estamos realizando aí esse painel interativo para a gente fazer um apanhadão de tudo aquilo que a gente já viu, tirarmos algumas possíveis dúvidas, aprofundarmos algumas questões que sejam de interesse comum. Então, a nossa ideia é essa nesse dia de hoje. E aí, contextualizando, como eu sempre faço em todos os painéis, vamos falar um pouquinho sobre o que é cosmovisão, Cosmovisão é algo que não é exclusivamente cristão. Então, todas as pessoas, independente se elas são cristãs ou não, elas possuem algum tipo de cosmovisão. Então, cosmovisão, grosso modo, seria a forma como você lê e interpreta os seus contextos. A forma como você lê e interpreta o mundo à sua volta. A forma como você enxerga e interpreta as coisas que cercam você. E a cosmovisão, ela é formada exatamente pelos seus contextos. Então, o seu contexto familiar, o seu contexto cultural, a sua escolaridade, o que você estuda, o que você aprende, tudo isso contribui para a formação da sua cosmovisão. Por que é importante para um cristão estudar sobre cosmovisão cristã evangélica? Eu estava pensando em casa, e assim, de maneira bem simples, nós precisamos estudar sobre cosmovisão cristã evangélica exatamente porque existe uma realidade cristã evangélica. E essa realidade ela nos alcança pela salvação em Cristo. Nós ganhamos consciência de que o mundo tem um dono e ele caminha para um fim, o fim que esse dono deseja. Esse dono criou o mundo da forma como ele quis, de acordo com a sua vontade, e ele tem sustentado esse mundo desde então. Então, eu não posso olhar para o mundo que tem um dono como se ele não tivesse um dono. Eu não posso interpretar a realidade à minha volta de maneira alheia à realidade de Deus, porque a realidade de Deus permeia todos os meus contextos, toda a realidade à minha volta. Então eu preciso, a partir dessa consciência, considerar, através de uma cosmovisão cristã evangélica, a realidade dos meus contextos, as realidades que estão à minha volta. Então eu não olho mais para a vida como uma pessoa comum. Eu olho como um cristão evangélico. Então eu passo a considerar aquilo que acontece não só comigo individualmente, mas com todas as pessoas que me cercam, com tudo aquilo que eu consigo alcançar com a minha percepção, seja vendo, seja ouvindo, seja sentindo, eu passo a considerar essas coisas e essas pessoas a partir de uma perspectiva cristã evangélica. Então é muito importante nós termos consciência de que é necessário nós termos uma cosmovisão cristã evangélica exatamente porque nós somos cristãos evangélicos. Então, o desenvolvimento da nossa vida cristã, a forma como eu vivo a minha vida cristã, ela precisa ser perpassada, ser permeada pela cosmovisão cristã evangélica. Eu não chego mais às conclusões que as outras pessoas que não possuem Deus, que não possuem Cristo, elas chegam a respeito da vida. A minha perspectiva ela passa a ser diferente, porque eu estou lendo e interpretando os meus contextos, o mundo, a partir de uma cosmovisão cristã evangélica. E por que fazer isso, falar sobre a cosmovisão cristã evangélica a partir da metanarrativa bíblica? Porque a metanarrativa bíblica, ela meio que funciona como um pilar para todo o desenvolvimento daquilo que é a realidade da revelação de Deus. Então, a revelação de Deus ela se desenvolve em cima daquilo que a gente chama de metanarrativa bíblica, que
Criação, queda, redenção e consumação. Quando você olha para as Escrituras Sagradas, para o texto bíblico, você consegue perceber a metanarrativa de Gênesis e Apocalipse. Então, a Bíblia, ela evidencia para nós que a revelação de Deus se desenvolve sob esses pilares que são criação, queda, redenção e consumação. Como eu sempre falo, graças a Deus porque existe a tecnologia. Então, se você, por algum motivo, não conseguiu acompanhar alguma das aulas, seja de criação, queda, de redenção ou de consumação, você pode acessar o nosso canal do YouTube e está lá a playlist com todas essas temáticas, tudo organizadinho ali, pensado para você, para edificar a sua vida, para abençoar você. Amém? Então, eu queria começar, já incluindo aqui os meus amigos que são parte hoje desse nosso painel interativo, que a gente refletisse, né, com base nessa consciência que nós temos da importância a respeito da cosmovisão cristã evangélica, como que isso tem de influenciar de maneira prática a nossa vida diária. Como é que vocês observam que essa realidade da cosmovisão cristã evangélica, e obviamente que a gente está muito mais focado em consumação hoje, né, porque é o painel falando sobre consumação, como que essa realidade da convicção que nós temos a respeito da consumação influencia ou tem de influenciar de maneira prática a nossa vida diária, o nosso dia a dia. O quão importante vocês consideram isso? Cara, para dar um exemplo, né, meio que sendo um pouco didático, eu gosto de pensar na cosmovisão como uma lente, né, como um óculos que a gente usa. Então, tratando-se de cosmovisão e pensando num sentido de consumação, num sentido de futuro, quem usa óculos sabe que, cara, se você tirar o óculos, você não consegue ver o que está lá na frente, né? Então, o caminho para chegar lá na frente fica ruim, né? Você pode tropeçar, você pode cair, você pode seguir um caminho errado. Então, eu tendo a pensar que quando eu tenho uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, a respeito da consumação, a respeito do que vai acontecer no futuro, eu consigo colocar esse óculos para enxergar corretamente, né? E aí, quando eu coloco esse óculos, o caminho ele fica mais claro para eu chegar lá, eu consigo traçar um caminho correto, eu consigo ver os obstáculos, ver o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E o que eu acho mais interessante eu não consigo fazer isso por causa de mim, ou por causa dos meus olhos. Afinal, eu estou usando uma lente. Afinal, eu estou usando um óculos para que eu possa fazer isso, para que eu possa conseguir fazer isso. Então, para mim, essa relação de olhar a consumação e o que isso interfere nos meus passos práticos é muito disso, de eu conseguir ter uma visão correta, uma cosmovisão correta da consumação, para eu conseguir dar passos práticos na minha vida. Então, eu me mantenho esperançoso para o futuro, por exemplo, né? Eu tenho a tendência a ficar muito chateado com as injustiças que acontecem no dia a dia, olhando, por exemplo, para um governo, olhando, por exemplo, o dia a dia. Então, quando eu tenho essa cosmovisão e um olhar correto da consumação, eu consigo, eu vou reajustar isso, e eu tenho esperança de que isso aqui vai ser resolvido, né? Então, esse é um dos exemplos. Né? Outro ponto que eu também acho importante, quando a gente fala de cosmovisão cristã, não só da consumação, mas desde o início, criação, queda, redenção, consumação, é que a visão da cosmovisão cristã, ela nos propõe a ideia de um Deus que não foi surpreendido, ele já sabia o que iria acontecer. Então, nós entendemos primeiro que temos um Deus onisciente. Olhando a cosmovisão toda, a narrativa bíblica toda, fica claro que Deus já sabia o que ia acontecer, ele não foi pego de surpresa, ele não perdeu o controle de nada, tudo foi feito de uma maneira onisciente a partir da sabedoria dele. E no segundo ponto, a partir da consumação especificamente, nós vemos um Deus onipotente, é um Deus que permite que nós vivamos um tempo de sofrimento, um tempo
em que o mal ainda habita em nosso meio, mas que virá a resolução, a plenitude do reino de Deus no fim dos tempos. Ele vai extirpar o mal da terra. Se nós tirarmos essas duas situações, se a gente não observar a fé cristã a partir dessa metanarrativa, a gente pode perder a consciência de que Deus é um Deus todo sábio, que tem onisciência, que não é pego de surpresa, e a gente pode perder a consciência de que ele é todo poderoso, que ele permite o mal ainda existir, mas que um dia ele vai extirpar o mal do mundo. E se nós perdermos de vista que nós temos um Deus que é onisciente, que é onipotente, a nossa fé é vazia. Inconscientemente, a gente começa a adotar uma ideia de que nós temos um Deus fraco, um Deus que é menos poderoso do que o mal, um Deus que é menos relevante para a nossa realidade do que os sofrimentos presentes. Muitas vezes, quando nós não temos em mente a consciência da consumação, a consciência de quem Deus é, a consciência do que Deus já fez e faz e do que Ele sente, nós podemos acabar deixando o nosso coração ser tomado apenas pela realidade do tempo presente, que ainda propõe aflições, que ainda propõe sofrimento, que ainda propõe que a gente tenha que lidar com a realidade do pecado. E a nossa esperança está em Cristo porque Ele nos salvou, mas também está em Cristo porque Ele é mais poderoso do que o mal. Porque não está em competição quem vai ganhar. Não existe dúvida de quem vai ganhar. Não existe dúvida de qual é o nosso fim. E se nós não entendermos o nosso fim, talvez o nosso presente esteja vazio. Vazio de fé, vazio de esperança. Então, eu diria que uma maneira de tornar isso prático é a partir de uma vida devocional, para começar, e a partir da observação das Escrituras. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, não tem como duvidar do poder, da sabedoria, da presença de Deus no nosso meio. E uma coisa também importante é que isso tudo parece muito utópico, né? Assim, a realidade que a gente vive, de acordar todo dia, sair para trabalhar, ter uma violência que é escancarada, tudo parece muito difícil para essa consumação que a gente tem falado. E o Salmo 73, que é um salmo que eu gosto muito, fala exatamente sobre isso, né? Que o fim das pessoas, mas elas são é certo, não existe é o que a Mel falou, não tem uma competição. Só que viver essa realidade é muito difícil. E aí o que a gente está falando aqui não é para a gente viver uma vida irreal. Não, é para a gente ter as nossas lutas, porque nós somos conscientes de que aqui nós vamos passar por isso, mas nós cremos num Deus poderoso, que Ele já ganhou, não tem uma possibilidade dele perder. Então, o nosso coração precisa estar nesse lugar. É muito bacana todas as colocações. E aí eu queria agora voltar os nossos olhos para a importância da comunidade nesse sentido da vida com a cosmovisão correta, do olhar para a consumação que a gente precisa ter, né, com a convicção de que de fato é algo que vai acontecer, de que não é algo aberto, né, do tipo que pode ou não pode acontecer, mas se trata de uma esperança que é certa, que de fato vai acontecer. Quão influente pode ser a nossa vida comunitária nesse sentido? Como é que vocês enxergam que a comunidade ela pode contribuir ou não? E aí, como comunidade, eu não estou falando só da comunidade Zelo, né? Mas eu estou falando da realidade cristã no mundo. Como que a realidade cristã no mundo ela pode contribuir para que a gente consiga manter a nossa cosmovisão correta, para que a gente consiga manter a nossa fé e a nossa confiança nesse Deus que é fiel, que prometeu uma consumação que de fato vai acontecer, que não está aberto, de que não se trata de uma luta? Como é que vocês enxergam essa realidade da comunidade, da vida em comunhão, e aí pegando um gancho do que a gente está falando, né, nas pregações sobre o livro Vida em Comunhão, como é que vocês enxergam isso? Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Eu gosto de pensar nesse aspecto do que a Escritura ela já traz para nós no sentido do corpo de Cristo, né? Para mim, isso é muito simples. Eu consigo manter isso, ser nutrido dentro dessa realidade, porque eu faço parte de um corpo. Então, a gente tem que pensar no nosso corpo físico, né? Como que o meu pé está exercendo as funções dele corretamente? Porque ele está no corpo. Então, ele está sendo nutrido
para aquele propósito, para aquela função, enfim, ele está fazendo parte desse corpo, logo ele está saudável. A nossa vida, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu vou ser nutrido dentro dessa realidade, ou eu vou me manter sendo nutrido dentro dessa realidade a partir de um ponto em que eu faço parte do corpo de Cristo. Porque fora disso, essa realidade não existe. Então você considera que o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, alguém que não faz parte dessa realidade de comunidade, de comunhão, ela não consegue viver uma cosmovisão cristã evangélica, não consegue ter essa convicção viva no seu coração a respeito da consumação? É isso? Sim, porque parte da base da nossa fé ou da nossa vida cristã está em parte ou em totalidade com a comunhão com o corpo, né? Cristo, ele estabelece isso, né? Ele estabelece a comunhão. Ele fala, inclusive, para Pedro, quando ele vai lavar os pés, ele fala, se você não deixar eu fazer isso, você não faz, eu não tenho parte, você não tem parte em mim. E aí, eu gosto de pensar sempre que Pedro fez uma piadinha ali, né? Então, me dá um banho, cara. Porque, cara, isso é intrínseco, sabe? Não tem como você separar isso, né? A vida cristã, ela é isso. A vida cristã, ela tem essa essência. Sobre a pergunta do Mateus, se não fazemos parte, então não temos como viver a cosmovisão cristã. Eu tendo também a dizer que não, porque parte fundamental da cosmovisão cristã é fazer parte do corpo de Cristo. Ele deixou claro que isso seria necessário de nós. Ele falou, quando vocês amarem uns aos outros, então reconhecerão que sois meus discípulos. Nós entendemos que a vida de evangelho, a vida cristã, é imitar o próprio Cristo. Permitir que ele coloque, permitir não, é clamar para que ele coloque no nosso coração o que está no coração dele. E como que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão? Fala isso. Quem diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão, que vê, é mentiroso. Como que eu vou dizer que Cristo é o Deus da minha vida, o centro da minha existência, se eu permito o meu coração estar desconectado daquilo que está profundamente ligado no coração dele, daquilo que pesa profundamente no coração dele? Então, talvez seja propício refletir se nós somos cristãos ou se nós gostamos da filosofia cristã, porque isso é possível fazer. É possível admirar a ética cristã, é possível admirar a lógica cristã, é possível admirar a vida de Jesus e não segui-lo. É possível fazer isso. Mas quando entendemos uma vida cristã, uma vida que crê na cosmovisão cristã, e eu digo crer porque a fé implica em obras, se eu acredito em uma coisa, mas acreditar nisso não faz nenhuma diferença na minha vida, talvez eu não acredite de verdade. Se realmente creio na cosmovisão cristã, se realmente creio em Cristo, como que eu vou retirar a parte tão fundamental dos ensinamentos dele, que é viver em comunidade? E respondendo a primeira pergunta sobre como a vida em comunidade, não só na Zelo, né, pode influenciar a maneira como nós vemos a consumação, a esperança dos últimos dias e tudo mais. Eu costumo pensar que os irmãos com quem eu tenho aliança, os irmãos com quem eu caminho, são depósitos fiéis, guardadores fiéis das palavras que já foram liberadas sobre mim. Porque no dia que eu estiver desanimada, o meu irmão que caminhou comigo vai poder me lembrar. Eu sei que você está desanimado, mas o Senhor já te falou isso, isso e isso naquele dia que você me falou. Lembra disso. Vou te trazer a memória o que te dá esperança. E a palavra sobre os últimos dias é uma palavra liberada para todos nós. Então, os dias difíceis, eles vão vir. Já estamos vivendo, inclusive, mas tem os dias difíceis e os piores, né? Quando os dias piores vierem, os irmãos que vão estar andando comigo são depósitos fiéis das promessas do Senhor. Eles vão me lembrar. E eu vou lembrá-los também. A gente precisa dar suporte uns aos outros nesse sentido. E eu acredito que isso faz toda a diferença, até porque eu também entendo que o contrário faz diferença. Quando ando com pessoas que só me trazem para um lugar de desesperança, é mais árduo o trabalho de manter a esperança viva no meu coração. Mas quando faço isso em comunidade, faço isso em comunhão,
fica mais fácil de carregar. É exatamente essa edificação, né? Que um faz com o outro. Não dá para a gente caminhar sozinho. Se você passar uma semana sem vir na igreja, você já sente diferença, porque você se sente fraco. Você precisa do seu irmão ali para orar com você, para, como a gente sempre fala aqui na Zelo, dividir pecados e falar, irmão, isso aqui eu não consigo, a gente consegue orar por isso. E é estar ali um suportando o outro mesmo, né? Bem legal, gente. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso que a gente começou falando? Dessa realidade de cosmovisão, sobre a consumação e sobre como que a comunidade, né, tem essa influência sobre os indivíduos, né, que são indivíduos comunitários. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta especificamente sobre isso? Um de cada vez, gente. Não tem? Então a gente vai dar um salto aqui, voltando o nosso olhar para o que a gente falou nesse último período, que foi especificamente sobre consumação. E aí, a primeira lição da caixinha. É uma coisa importante, gente, que a Bruna acabou de me lembrar. Caso você queira fazer uma pergunta e você esteja envergonhado de levantar sua voz aqui e do microfone ir até você, lá no nosso Instagram tem uma caixinha. É só você colocar lá a sua pergunta. Vamos manter o anonimato, fiquem tranquilos, tá? A gente não vai falar quem foi que perguntou. A gente só vai ler a sua... Não, se for membro, não tem essa não, irmão. Se for membro... Tô brincando. Mas se você quiser fazer a sua pergunta lá, a gente não vai falar o seu nome não. Pode ficar tranquilo, tá? Faça a sua pergunta no Instagram que vai dar tudo certo. E aí, voltando ao nosso olhar, a primeira lição que a gente tratou sobre consumação, ela tinha como título Consumação, o clímax da história redentora. E aí eu vou ler o que seria a resposta para uma pergunta, né? O que seria a consumação na perspectiva bíblico-teológica. E aí eu vou criar uma pergunta em cima dessa daqui. Diz assim a resposta. A consumação, e aí guardem isso, gente. A consumação é o ato final do plano de redenção revelado nas Escrituras. Não é apenas o fim da história, mas a plenitude do reino de Deus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia narra a progressiva realização do propósito divino de restaurar o que foi corrompido pela queda. Então, na consumação, veremos plenamente restaurados o ser humano e toda a criação. Essa é uma convicção que nós temos. Deus vai restaurar não somente o ser humano, mas também todas as coisas. Todas as coisas serão restauradas. E aí, como que a gente enxerga todas as coisas hoje tendo essa convicção? Por quê? Porque a gente pensa assim, nós seremos plenamente restaurados. Mas quando você olha para o seu irmão, você consegue hoje enxergar uma série de defeitos, né? Tem uma série de coisas, de questões que talvez não agrade você, não deixe você muito feliz, principalmente se esse irmão não for um amigo próximo. Então é muito fácil de você conseguir tecer julgamentos, e não só para o seu irmão, mas também para o mundo como um todo, né? A Bruna falou, cara, você liga a sua televisão, eu não tenho muito costume de fazer isso, mas um fato curioso que tem acontecido recentemente é que as notícias elas estão migrando para as redes sociais, né? Então você não precisa ligar a televisão. Você acessa uma rede social, você tem ali, tipo assim, você rola o feed, tem 300 assaltos acontecendo na sua região, se você segue alguma página ali da sua região. Então você não precisa ligar a sua televisão para você ver que as coisas estão difíceis. Mas como é que eu olho e vivo hoje, olhando essa realidade que é corrompida, que é caída, mas com essa fé, acreditando nisso aqui? Como é que a gente vive o nosso dia a dia? A gente vive meio que numa fantasia, então a gente olha para o irmão e a gente imagina esse irmão plenamente transformado, e aí a gente ignora os defeitos dele hoje, fecha os olhos, não fica pensando assim, não, esse irmão aqui, ele está todo errado, mas quando tudo for consumado, ele vai ser perfeito por causa de Cristo. Como é que a gente faz isso? Como é que é essa nossa relação com o irmão e com a natureza, com a criação, com tudo que a gente consegue enxergar hoje que é caído, mas que um dia vai ser plenamente restaurado?
Não vou competir com ônibus, não, gente. Entendi que a pergunta do Mateus ela é em duas partes, né? É como lidar com quem já foi alcançado por Cristo, mas ainda vive nessa realidade, e como lidar com quem ainda não foi alcançado pela obra de Cristo e vai ser restaurado na consumação. Sobre lidar com isso dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, ignorar as falhas nunca vai ser uma opção, porque não tem como. Na realidade, não tem como a gente ignorar. Amém. Como lido com isso? Na prática, não tem como a gente ser cego para as falhas uns dos outros. Mas eu acho bem claro de que se não entendo, se não pratico a comunhão hoje, da maneira como Cristo praticou quando ele nos deu o exemplo, se a comunhão não faz sentido para mim hoje, a eternidade também não vai fazer sentido. Porque a vida em família, como família de Deus, é uma realidade que será eterna. Que Cristo não vai salvar apenas a mim para viver com Ele para sempre. Ele está salvando o corpo de Cristo, Ele está salvando a igreja. Então, se eu não entendo a vida em comunhão hoje nessa era, eu também não vou entender a era que está por vir. Porque é uma realidade que permanecerá presente. A comunhão não é como a vida de pecado que só é presente hoje e um dia não vai ser mais. A comunhão permanecerá sendo uma realidade. E lidar com o erro do outro, lidar com a falha do outro, lidar com o pecado, dentro de uma perspectiva bíblica, não pode ser encarado como uma utopia ou como uma fantasia. Nós entendemos que a comunhão é uma realidade espiritual e nós entendemos que o que Cristo fez por nós, nós somos chamados a fazer pelo próximo. E se não entendo o que eu tenho que fazer pelo próximo, o que Cristo fez por mim, talvez eu não tenha entendido o que Cristo fez por mim. Isso foi falado no último domingo também. Entendo que a maneira como eu preciso tratar o meu irmão já começou a me ser ensinada porque Cristo já me ensinou, já fez por mim o que Ele quer que eu faça pelo outro. Quando o outro erra contra mim, eu preciso me lembrar que eu errei contra Cristo e Ele me perdoou. Quando o outro faz alguma coisa e eu preciso ter misericórdia dele, eu já fui ensinada a ter misericórdia, porque Cristo teve misericórdia por mim. E o que foi falado, inclusive, domingo passado, a partir do livro que nós estamos estudando, o que o autor falou foi exatamente isso. Aquilo que Cristo, aquilo que Deus já fez por mim, eu tenho em dívida com o meu irmão. O que Deus já fez por mim, eu já tenho conhecimento suficiente para praticar isso em relação ao outro. E isso pode parecer muito distante da nossa realidade, porque nós temos uma natureza caída, mas quando Jesus voltou para o céu, Ele não nos deixou órfãos. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos auxiliar nesse processo. Então, da mesma maneira que nós cremos, nós temos fé a partir da obra do Espírito em nós, de que um dia Jesus vai voltar e todas as coisas serão restauradas, eu também tenho fé de que Ele me ensina a praticar a vida em comunhão hoje da maneira correta, porque essa é a maneira que Cristo nos ensinou. Isso é a partir da obra do Espírito Santo. Não tem como excluir a presença e a obra do Espírito Santo nesse processo. Ah, tá. Um outro ponto do que ele perguntou foi a relação com a criação, né? Então a gente percebe que quando o homem peca, quando o pecado entra no mundo, não apenas a humanidade sofre com o pecado, mas a criação sofre com o pecado. Então a gente consegue ver isso na natureza, tipo catástrofes e coisas naturais que acontecem, furacões, etc. E a gente olha para isso e a gente vê, cara, isso tudo é fruto do que o pecado gerou, né? Então, a nossa relação com a criação, eu acredito que deva ser, olhando ali para Gênesis, quando se é sujeitado ou se é dado o domínio ao homem para lidar com as coisas e com a realidade criada, com a natureza, isso deve ser feito também a partir de uma ótica cristã, por exemplo. Não é porque eu preciso cortar uma árvore para poder produzir coisas para o nosso sustento que eu vou fazer isso desenfreadamente, né? Igual um maluco e acabar com tudo. Não é porque eu preciso comer carne e aí matar um animal que eu vou fazer isso deliberadamente e matar todos os animais aleatoriamente, entende? Então, acho que
a ótica cristã, a nossa cosmovisão para com a criação, também vai ser afetada. A gente vai precisar agir de forma correta com aquilo que Deus criou. Afinal, é criação de Deus. Então, se eu não lido bem com isso, tem alguma coisa errada, né? E aí, você falando da criação afetada, sabe uma coisa que, assim, eu sempre observei muitas coisas, né? E aí, eu sempre achava muito curioso, e é uma coisa engraçada, como que... O João falou calma. Como que eu tinha uma cachorrinha, uma cadela, né? Cachorra fêmea. Como que em alguns momentos ela tinha um comportamento de cachorro macho. E eu ficava assim, gente, mas que coisa esquisita, né? Por que ela está fazendo isso? Tipo, quem ensinou ela a fazer isso? Ninguém ensinou ela a fazer isso. Ela tá simplesmente agindo, ela é fêmea e ela está agindo como um macho. Então, assim, às vezes a gente perde de perspectiva que a queda afetou a criação, gente. Nossa, eu não esperava que fosse chegar nisso. Não. Ele falou, eu estava aqui. Caramba, ele está indo para onde? Vai falar que tu nunca viu isso acontecer. Tipo, Eu tu já nunca vi, achou mas isso não estranho. esperava que a gente fosse falar isso. Sou um observador, né, da criação de Deus. Mas é essa realidade do como o pecado afeta. O pecado não afeta absurdamente só o homem. O pecado afeta absurdamente os animais. Então, quando você olha esse tipo de coisa, você fica, cara, isso aqui não é natural, bicho. Entende? Então, a gente consegue ver essas relações, por mais bizarras que sejam, né? Dentro disso também, eu entendo que é importante a gente manter o que a Bíblia nos deixa claro, de que a realidade presente passará. De que a dor, ela é por enquanto, como bem disse Marcos Almeida. Que o sofrimento, ele é por enquanto. O sofrimento vai passar, o mal será extirpado do mundo. Isso não significa que a realidade de hoje se torna menos dolorosa, mas uma realidade sem esperança é uma realidade mais pesada. E nós temos o direito de sofrer, nós temos o direito de lutar contra muitos problemas, mas nós não temos o direito de não ter esperança. Porque a esperança foi comprada para nós com alto preço. É uma esperança bendita e inquebrável. Nós temos um Deus que não volta atrás em sua palavra. Então, ter a consciência, nos lembrar constantemente de que a tribulação do tempo presente não se compara com a glória que será revelada, que se comparada com a glória que será revelada, a tribulação de hoje, por pior que seja, vai parecer leve em comparação, isso é algo que também nos dá esperança, porque nos mostra elementos do caráter do nosso Deus e elementos de quem Ele é. Nós temos um Deus todo-poderoso, que um dia trará a restauração de todas as coisas. E o ponto dessa questão da gente viver hoje é, de fato, entender se nós somos cristãos, de verdade. Esse é o ponto, não tem para onde fugir. Porque a partir do momento que nós tivemos esse encontro com Cristo e deixamos de viver a nossa vida que vivíamos antes, as coisas não deveriam ser pesadas. E aí, como eu falei antes, não é uma vida irreal, mas é só não ser pesado, porque eu entendi o que Cristo fez por mim. Então, fazer pelo outro, fazer pela criação, não é pesado, porque o que Ele fez por mim foi muito maior. Então, é só esse ponto que é importante, porque senão não faz sentido o que a gente está vivendo, o que a gente está falando, o que a gente está pregando. A gente precisa viver isso de verdade. E viver de verdade é o Evangelho. É entender que nós fomos encontrados por Jesus. Amém. Alguém tem alguma pergunta dentro disso que a gente está construindo até agora? Camila? Lá vem. Eu já nem sei responder e ela nem perguntou. Brincadeira, vai. Bom dia, gente. Dentro de tudo que vocês estão falando, né, sobre como a bendita esperança faz com que a gente viva de maneira diferente, eu queria perguntar como que isso pode se traduzir em diferentes áreas da sociedade, porque eu acho que, dependendo da visão escatológica que a pessoa tenha, então, por exemplo, quem tem uma visão escatológica de realmente o fim, como Deus vai corrigir todas as coisas, adota uma postura meio escapista, por exemplo. E não é a nossa perspectiva. Então, eu queria perguntar como que isso se traduz em engajamento em diferentes áreas, na educação, nas artes. Como que vocês acham que a cosmovisão que nós estamos defendendo aqui pode se traduzir na prática nessas diferentes áreas da sociedade, muitas das quais foram abandonadas pelos cristãos?
Eu acho que não tem como fugir de voltar sempre para o exemplo que Jesus nos deixou, para o exemplo de quem ele é e para a questão de que, se nós somos cristãos, o que está no coração de Cristo precisa estar no nosso coração também. Quando a gente lê a metanarrativa bíblica, a gente entende que se o foco fosse só ficar esperando Jesus voltar sem fazer nada, a gente teria 2 livros na Bíblia e não 66. Porque se fosse só uma postura escapista de, caiu, mas vai ver a restauração de todas as coisas, então a gente só vai sentar e esperar, por que Deus teria se envolvido tanto na história? Por que ele teria se comunicado tanto conosco? Se ele se comunica conosco é porque, apesar de ainda vir um tempo de consumação, apesar de ainda vir um tempo de restauração, ele não é um Deus ausente da realidade que nós vivemos hoje. Ele ainda se relaciona com o mundo, ele ainda se relaciona conosco e ele nos chama para isso. Tanto que nós temos a bendita grande comissão. Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu só posso me tornar indiferente à realidade presente se eu entender que Deus está indiferente a essa realidade. Eu só posso me tornar indiferente à cultura que eu vivo, indiferente ao bairro onde eu moro, indiferente à sociedade, nos diferentes âmbitos que ela me representa, se eu entender que Cristo está indiferente a ela também. E até hoje eu não encontrei um assunto qual Cristo esteja indiferente. E dentro disso, por muito tempo, nós entendemos que a vida cristã era uma vida dentro da igreja. E a vida fora da igreja era a vida secular. Mas nós não cremos isso aqui. O que nós entendemos é que eu vou ser uma pessoa inteira aonde eu estiver. Eu não vou ter uma vida dentro da igreja e uma vida separada. Eu não vou entender que o Senhor me chamou para eu viver de uma maneira isolada, porque a vida isolada nunca está dentro do que nos é proposto pelo Evangelho. Nem dentro da igreja e nem na vida que nós temos fora da igreja, que deveria ser uma vida só. Se eu adoto uma visão, talvez... esqueci a palavra, não é binária. Se eu adoto uma visão dupla, de eu sou uma pessoa dentro da igreja, eu sou uma pessoa dualista, obrigada. Dicotômica, é isso? Dicotômica. Se eu adoto essa visão dupla, talvez eu esteja limitando a ação do Espírito Santo na minha vida só quando eu estiver dentro das 4 paredes da igreja. Sendo que eu fui chamada a viver a realidade de Cristo aonde eu estiver. E se eu entendo que o Senhor se revelou a mim, que Ele derramou o Espírito sobre mim, só para eu viver dentro da igreja, talvez eu esteja tendo uma visão egoísta da ação do Espírito Santo. Porque tudo que Ele derramou sobre nós é para o benefício do outro também. É para o outro ser abençoado. E não consigo entender a visão cristã como uma visão escapista se o próprio Jesus falou que os 2 maiores mandamentos eram amar ao Senhor acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. A conexão com o outro, a conexão com o próximo, e não fala só o próximo que seja salvo, fala o próximo. A conexão com o outro não pode ser retirada da cosmovisão cristã. Não sei se eu te respondi completamente, mas nós não fomos chamados a viver isolados, porque o próprio Cristo não viveu isolado, quando Ele estava na Terra. E pegando um gancho dessa questão egoísta que a Mel falou, quando a gente encontra a verdade de Cristo, a gente quer falar com as pessoas. Então, estar nos lugares é levar Jesus. Então, fazer a diferença é não ter essa vida duplicada e ser pessoas diferentes nos lugares diferentes, porque na igreja eu sou de um jeito, na faculdade eu sou de outro. Não, é levar esse Jesus para lá também. Então, eu acho que é fazer essa diferença, porque a partir do momento que a alegria de ter a Cristo me encontrou, eu quero passar para outra pessoa também. Então, isso não fica só comigo, eu não consigo esconder isso. E eu acho interessante também da gente pensar que quando nós somos alcançados por Cristo, Cristo ele comunica a nós a sua realidade. Então, nós somos alcançados pela realidade de Cristo. E aí, eu sempre gosto de olhar para a natureza, e aí a gente tem aquilo que a gente conhece como revelação natural. O salmista vai falar que a natureza revela Deus, porque a gente consegue perceber alguns atributos, e muitos desses atributos Deus ele comunica conosco, nós conseguimos perceber de maneira excelente na natureza. Então, por exemplo, vamos pegar um cristão que trabalha com artes, artes plásticas. Então, ele pinta, ele cria. Esse cristão ele precisa comunicar
através da sua criatividade, a excelência que existe na criatividade de Deus. Então, olha só, uma coisa que sempre me chamou a atenção. Você já reparou que nenhuma folha de nenhuma árvore é semelhante uma à outra? Todas elas são diferentes. E olha quantas árvores nós temos. O que isso comunica para você? Um Deus extremamente criativo. Extremamente criativo. Ele criou muitas espécies de árvores e todas elas são diferentes. Tipo assim, não foi Ctrl+C, Ctrl+V e ele multiplicou na Terra. Não, ele criou árvores diferentes. Então, o que isso comunica para nós, enquanto um cristão que precisa levar esse Deus? Um Deus extremamente criativo, excelente em criatividade. Então, um cristão que pertence a esse Deus, e ele trabalha com arte, ele precisa exalar essa criatividade excelente que vem de Deus. Que vem de Deus. Então, beleza, gente. Vamos falar sobre beleza, né? Você acredita mesmo que Deus não se preocupa com beleza? Com beleza do que aquilo que a gente produz? Gente, olha o que Deus produziu. Olha o que Deus fez. Cara, você já parou para olhar as belezas naturais que compõem o nosso mundo? Então, esse Deus é um Deus que trata a beleza de maneira excelente. Como que eu comunico esse Deus nos meus contextos? Eu preciso tratar as coisas com beleza e com beleza excelente. Aquilo que eu produzo não é só, eu estou fazendo. Não, eu vou produzir com uma beleza que sinalize essa realidade do Deus que me alcançou. Então, agindo dessa forma, eu estou comunicando o Deus que me alcançou, a realidade divina que me alcançou. Então, observe a natureza. Isso já vai comunicar muita coisa para o seu coração a respeito dessa realidade de Deus. Desculpa, gente. Vamos lá. Deixa eu só dar um salto aqui para a gente poder responder uma pergunta. E aí, falando sobre consumação, nós sabemos que para a consumação, um fato central é o retorno de Cristo, a volta de Jesus. E aí tem uma pergunta aqui que é assim, podemos saber se está próximo a volta de Jesus? Eu queria ouvir dos meus amigos aqui o que vocês pensam a respeito disso. Nós podemos saber se está próximo a volta de Jesus? Vamos lá. Essa pergunta tem muitas camadas e a gente não tem tempo mais. Pergunta no último segundo, mas beleza. Cara, a gente consegue olhar ali em Mateus 24, Jesus ele dá uma série de coisas para a gente conseguir prestar atenção quando ele estiver vindo, né, ou quando estiver próximo à sua vinda. Ele, inclusive, fala para que nós estejamos alertas. A gente consegue ver nas Escrituras exemplos de pessoas que liam tempos e estações. Então, o que é isso? É você perceber como o mundo está andando, o que está acontecendo ao nosso redor. Eu olho para as Escrituras, vamos dar o exemplo mais uma vez de Mateus 24. Eu olho para aquilo ali e eu olho para a realidade do mundo. Cara, em que pé estamos? Essas coisas estão acontecendo, em grande volume, em baixo volume, a que pé está isso? Então, quando eu penso em podemos saber se está próximo à volta de Jesus, a Escritura mesmo diz, quanto ao dia e a hora, não. Não é o quesito, vai dar aqui 30 segundos, aí vai aparecer ali no céu, assim, não dá. Mas o que a gente pode e deve, como cristãos e como filhos de Deus, é olhar e estar atento aos tempos e estações. Todo cristão precisa perceber isso. E aí, dentro do que a gente está falando, uma cosmovisão bíblica e olhando para a consumação, eu preciso olhar para as Escrituras, eu preciso investigar o que está escrito para eu poder olhar para a realidade que a gente vive e estar atento às coisas que estão acontecendo para aí, então, perceber o tempo está chegando. Ou, não, ainda falta um pouco mais. A gente precisa estar atento nisso. Então, para resumir, eu acho que a resposta seria sim.
dentro desse aspecto, não no quesito exatidão do dia 31 de tal mês, aí não rola. A gente está observando a Escritura é importante porque o próprio Jesus nos alertou em relação a isso. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, ouvirão falar disso e daquilo, mas não se alarmem, porque ainda não é o fim. E quantas vezes a gente se alarma achando que é o fim? Quando acontecem exatamente as coisas que ele falou, não se alarmem, não é o fim. Vai acontecer isso, isso e isso, mas ainda não é o fim. Vai acontecer isso, isso e isso, mas ainda não é o fim. Quando disserem o Cristo está aqui, o Cristo está ali, não acreditem, não é o fim. Ele falou isso. Ele gastou tempo falando sobre isso. E às vezes a gente deixa as nossas emoções serem tomadas por um desespero que não cabe, só não cabe. Dentro da visão cristã não cabe o desespero. E eu também queria ler o texto de 1 Tessalonicenses 5, que fala o seguinte: Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, de forma inesperada. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá, como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, de uma maneira surpreendente e não esperada. Mas o que fala depois? Mas vós, irmãos, vocês não estão nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Ou seja, falou, vocês que são filhos da luz, para vocês esse dia não vai ser como ladrão. Vocês não vão ser surpreendidos na calada da noite, porque vocês não vão estar dormindo. Vocês não vão estar desatentos. Vocês são filhos do dia. Quem dorme, quem se embriaga, quem perde os sentidos, quem perde o contato com a realidade, quem perde a postura de vigilância, faz isso à noite. Mas nós estaremos atentos, porque nós somos filhos do dia. Mais uma vez, isso não significa marcar data para Jesus voltar, mas ter um apego às Escrituras, porque profecias já foram liberadas a esse respeito. Então, nos cabe uma observação atenta e vigilante, porque se não fosse importante estarmos atentos e vigilantes, para começar, que o próprio Deus não teria motivo para ter nos dado essas profecias, e segundo, que o próprio Jesus não teria motivo para nos dizer o que observar. Amém. Alguém tem alguma pergunta, gente, sobre essa temática da consumação? Nós já estamos caminhando aí para finalizar. E aí, para a gente fechar, eu queria que vocês falassem um pouco, de maneira bem breve, a respeito dessa convicção que nós temos, né, de novos céus e nova terra. Dessa realidade da consumação final, né? Como que a gente fundamenta essa convicção? Essa convicção ela é fundamentada em quê? No quê? Por que a gente acredita nisso? Por que a gente crê que, de fato, isso vai acontecer? Eu queria que vocês falassem rapidamente sobre isso para a gente poder encerrar o nosso painel. Nós podemos crer que isso vai acontecer porque nós entendemos, observando a metanarrativa bíblica, que sempre foi o desejo de Deus estar no meio dos homens. Sempre foi o desejo de Deus habitar no nosso meio. Então, nós podemos crer na restauração de todas as coisas, primeiro porque esse é o desejo de Deus. No Éden, ele habitou com o homem. Quando o povo estava no Egito, quando o povo estava no deserto, ele deu ordem para que construíssem um tabernáculo que simbolizasse a presença dele no meio do povo. O próprio Cristo encarnou e habitou no nosso meio. E existe a promessa que vai ser o ápice de tudo isso. Quando o próprio céus e a terra se unirão em um só ambiente. Nós veremos a volta de Jesus para morar no nosso meio, a descida da cidade santa para ser estabelecida. Então, por que nós podemos crer em novos céus e nova terra? Primeiro, porque esse é o desejo de Deus. Segundo, porque ele nos prometeu isso. Nós temos várias profecias a esse respeito. Terceiro, porque nós não temos um Deus fraco ou mentiroso. Nós temos um Deus que cumpre a sua palavra. Ele é poderoso o suficiente para fazer o seu desejo se tornar realidade. Esse é o desejo de Deus.
E ele também é poderoso o suficiente para manter as suas promessas, para manter a sua palavra. A palavra do Senhor não se quebra. E é deixado claro na Bíblia que isso irá acontecer, porque é isso que Deus quer que aconteça. Por isso, nós cremos na consumação, na restauração de todas as coisas. Eu acho muito interessante, e a gente consegue olhar isso desde Gênesis, a gente olhar para um Deus que quer se relacionar e morar na sua própria criação. Então, Deus ele cria o Éden, ele cria o jardim no Éden, e ele tem a relação com o homem presente, né? Não é uma coisa distante. Então, ele está presente na sua própria criação. E quando a gente vê todo o caminho, teve a queda e o processo de restauração até chegar num fim, é a gente lembrar de um Deus que ama e que vê que tudo que ele criou é bom. A gente vê Deus falando isso. Então, quando a gente tem essa ideia de novos céus e nova terra, é a gente lembrar que o Senhor ele vai restaurar todas as coisas e ele mesmo vai voltar a estar na terra fisicamente. A gente consegue olhar para a criação com esse olhar, cara, tudo vai ser restaurado. O Senhor ele vai restaurar todas as coisas, ele vai purificar todas as coisas. Não vai mais haver pecado, consequentemente, não vai mais haver as consequências do pecado, não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrima. Então, toda essa realidade não é apenas em relação a nós, como seres humanos, mas é em relação a toda a criação. Não vai mais haver os efeitos do pecado na criação. O Senhor vai restaurar todas as coisas. Tudo vai se fazer novo. E aí a gente vê Apocalipse dizendo, né? Haverá novos céus e nova terra. A Jerusalém celestial descendo, o próprio Deus morando entre os seus, e eles serão o seu povo e ele será o seu Deus. Então, a gente consegue ter essa visão esperançosa daquilo que vai acontecer, né? Amém. Glória a Deus por isso. Alguém tem alguma pergunta, gente? Não? Então, a gente está encerrando o nosso painel. O nosso desejo é que essa construção que nós fizemos, né, a respeito da cosmovisão cristã evangélica, que nós tratamos aí a partir da metanarrativa, sirva para os irmãos como esperança de verdade. Que a gente entenda essa nossa convicção, e ela é fundamentada, como os irmãos aqui falaram, né, a partir da realidade de Deus, a partir da realidade divina, que essa convicção alcance o nosso coração e a nossa mente de maneira muito firme. Isso molde os nossos dias, molde o nosso comportamento, a nossa realidade enquanto pessoas redimidas, enquanto cristãos regenerados, pessoas que representam o reino de Deus que já veio na pessoa de Cristo, mas que será na consumação revelado plenamente. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Nós veremos isso acontecer, porque o Senhor prometeu e Ele é fiel. Amém?